O GPS Acadêmico, ao longo desse mês de abril, vai versar sobre vários aspectos relacionados à orientação. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro passo, que é a designação do orientador. Como é que isso acontece, para você entender. Muito bem, do ponto de vista da instituição, da universidade, existem dois critérios que determinam a distribuição do orientador. O primeiro deles é a pertinência temática, né? A sua pesquisa tem que ter a ver com a pesquisa de um determinado professor. Então, se você tem um alinhamento absoluto com um determinado professor do programa, pule de 10 que você vai ser indicado para aquele professor. Mas há um segundo componente que pode atrapalhar isso, que é a existência de vagas. O marco regulatório da CAPES, que é a agência que supervisiona as instituições de pós-distrito, estabelece um limite máximo de orientandos que cada professor doutor pode ter na pós-distrito, que são 8. Então, eventualmente, você pode ter super alinhamento com a professora X, mas ela já tem 8 orientandos e aí, portanto, ela não pode receber você. Então, esses são os dois critérios que normalmente presidem o juízo da instituição de ensino na hora de fazer a distribuição. E aí as perguntas do aluno são: bom, eu entrei agora e ainda não tenho orientador. Isso é assim mesmo? A primeira resposta é sim, isso é assim mesmo. Esse xadrez da distribuição, cada vez que existe um processo seletivo, toma um tempo, né? Você tem 20, 30, 40 alunos a serem recebidos, precisa ver a quantas anda o limite de vagas de cada professor. Então não é incomum que você passe pelo menos um semestre do teu curso sem orientador designado. Segunda dúvida que o aluno tem: eu tenho que esperar a designação e não tenho nada a dizer sobre isso, ou eu posso tentar influir de alguma maneira? A resposta é: você pode tentar influir de alguma maneira. Como é que você pode tentar influir? Se você eventualmente, cursando disciplinas, se identificou com um professor, fez o contato e o professor se mostrou receptivo a te orientar, isso pode ser informado à coordenação do curso, que no mais das vezes, se não houver uma outra dificuldade qualquer, vai concordar, porque afinal, se professor e aluno estão de acordo com a orientação, tanto melhor para a coordenação. Então, ainda que você não tenha seu orientador designado, fazendo as aulas, esteja antenado. Se você vê uma afinidade com aquele professor, se o teu objeto de pesquisa pode ser supervisionado por aquele professor, de repente esse é um caminho. Converse com ele, veja se ele se anima a lhe orientar. E se isso acontecer, maravilha, você já resolveu o assunto. Terceiro questionamento que o aluno normalmente se põe: bom, eu não tenho orientador designado, eu não desenvolvi essa identificação ainda com os professores das disciplinas que eu estou fazendo, e aí, sigo no escuro? E a resposta é não. Olha, lembre-se o seguinte: embora o principal responsável pela condução da tua pesquisa seja o seu orientador, nada impede, antes e depois da designação, que você converse com os outros professores. Então, você não tem orientador designado, mas você está tendo aula com o professor João ou com a professora Maria. Nada impede que você diga: professora, meu objeto de pesquisa é isso, assim, assim. A senhora acha que esse tema é relevante? A senhora tem uma sugestão de leitura? A senhora tem uma indicação? Né? Nada impede que você formule esse tipo de questionamento. E, de repente, é nesse questionamento que vai surgir a tal da afinidade a que eu me referi antes. Lembre-se, como última observação, que, como eu disse, essa conversa pode acontecer antes e depois da orientação. Isso é muito natural, acontece mesmo na pós-distrito. Agora, se você já tem orientador designado, aí entra uma certa etiqueta na parada, né? Então, aí você tem que se apresentar ao professor e dizer: professor, eu sou orientando da professora Vanice e eu estou pesquisando isso assim assim. O senhor teria uma sugestão?
e aí perfeito. O professor que foi abordado vai dar a sugestão e até informado que ele é meu orientando, a sugestão dele será mais alinhada com o que o colega professor sabe que é o meu estilo de trabalhar, a minha abordagem teórica sobre as coisas, né? Então não esqueça, na hipótese de você manter essa conversa depois da designação da orientação, de ser delicado e dizer: eu sou orientando do professor ou da professora fulana. Como você vê, o processo de designação do orientador pode tomar um pouquinho de tempo, mas você não precisa ficar paralisado enquanto isso. Vá tocando as suas conversas, vá fazendo as suas sondagens, porque isso vai te ajudar, e essa é a intenção do GPS, a encontrar o teu rumo certo. E a gente se vê no próximo vídeo.